Olá, eu sou Helena Dias e está começando mais um programa Trilhas do Nordeste. Aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas. Vamos juntas e juntos? E no programa de hoje nós vamos até o sertão do Pajeú, no estado de Pernambuco, para conhecer a produção de cuscuz agroecológico do Movimento Camponês Popular, o MCP. É no quadro Sertão da Gente. Já aqui para nós, a gente conversou sobre os impactos das fortes chuvas que chegaram à região nordeste do país. A prosa foi com o geógrafo e professor Fabrício Listo. E a gente também vai até o Maranhão para conhecer como acontece a tradicional festa do Divino Espírito Santo por lá. Fica aqui comigo que tem muita coisa boa para a gente prosear. E não tem como falar de Nordeste sem falar do nosso querido cuscuz, não é mesmo? Um prato simples de fazer, apesar de conter os seus segredos para ficar fofinho, mas que carrega infinitas possibilidades de acompanhamentos e cai bem nas 3 principais refeições do dia. Mas quem diria que dava para ficar melhor, né? É sempre possível com a agroecologia. E quem nos mostra é o Movimento Camponês Popular lá no sertão do Pajeú, em Pernambuco, com a sua produção de cuscuz, feito de milho crioulo, sem transgenia e veneno. Além de ser gostoso, o cuscuz pode ter ainda mais sabor e ser mais saudável. Vamos entender na reportagem de Pedro Estropaçolas. A receita simples e a variedade de acompanhamentos faz do cuscuz um prato quase que inseparável na vida dos nordestinos. Boas lembranças de quando nós colhia e fazia o cuscuz ralado no ralo, depois na máquina de moer, e fazia o cuscuz diretamente, né? Feito com a chamada milharina ou farinha flocada, o cuscuz nordestino carrega muito dos benefícios que vêm do milho, como alto valor energético, as fibras e as vitaminas do complexo B. Sinônimo de sustância, seu preparo é rápido. Primeiro é preciso hidratar a milharina com água e uma pitada de sal. Na sequência, a mistura descansa por 5 minutos. Em seguida, é cozida no vapor, na tradicional cuscuzeira, a panela específica para o preparo. Hoje tomamos café cuscuz e almoçamos com cuscuz também, então é muito forte isso pra gente. Em Pernambuco, na região do sertão do Pajeú, cerca de 50 famílias do Movimento Camponês Popular, o MCP, iniciaram em 2018 um desafio pioneiro no Brasil: cultivar milho crioulo para a produção do cuscuz. Da produção ao armazenamento, todos os cuidados são tomados para que o milho não seja contaminado pelos agrotóxicos das produções vizinhas. Quase todos os cuscuz, exceto esses cuscuz dos movimentos sociais e cooperativas, eles são de milho transgênico, que não é bom para a saúde, não é bom para o meio ambiente. A nutricionista Carolina Tenório destaca as vantagens de consumir um cuscuz produzido de forma agroecológica. A durabilidade, o próprio sabor, ele é diferente desses outros cuscuz que a gente compra, né, na grande rede de supermercados. Então, sempre que você estiver numa feira agroecológica ou na própria uma feira orgânica, procure saber se aquele fornecedor, se ele tem essa farinha de milho, né, que você pode estar utilizando para fazer cuscuz ou outras preparações, como canjica também. A iniciativa exitosa do MCP já rende frutos. Em 2022, são mais de 200 famílias envolvidas na produção das sementes. Todo o milho é produzido em Pernambuco e o beneficiamento hoje é feito no estado de Sergipe. Você deve estar acompanhando nos noticiários nacionais a situação das famílias atingidas pelos impactos das fortes chuvas que chegaram à região metropolitana do Recife, em Pernambuco, no último final de semana. Alguns perderam a vida, uns ficaram sem casa e as condições básicas para levar a rotina como antes, e outros seguem desaparecidos entre a lama e os escombros. Foi a terceira maior chuva da história do Recife e ela está prevista para chegar em mais 4 estados nordestinos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Mas não é a primeira vez que o Recife e outros centros urbanos sofrem com esse tipo de problema. Recentemente tivemos os exemplos do Rio de Janeiro e da Bahia. Seja na prevenção ou nas medidas de contenção dos impactos, o fato é que as chuvas chegam para escancarar a ausência de uma série de direitos. A gente conversou com o geógrafo e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Fabrício Listo, para entender a origem desse problema das cidades com as chuvas e quais soluções
devem ser propostas pelo poder público. Vamos conferir. Olá, nós estamos aqui hoje com Fabrício Listo, que é geógrafo e professor do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Helena, é um prazer, agradeço muito pelo convite. Fabrício, todo ano, os centros urbanos eles sofrem com as chuvas no que diz respeito ao deslizamento de barreiras, como aconteceu na região metropolitana do Recife agora. Por que isso ocorre? Então, vamos imaginar que já era um ambiente suscetível em termos de relevo, onde você tem uma ocupação que altera ainda mais essas formas. Então, a gente soma esses fatores e aí a gente transforma essa população em vulnerável, né? Então, a gente tem uma alta vulnerabilidade e o risco do escorregamento. Então, na realidade, o que é que a gente tem que mudar hoje? As chuvas fazem parte da dinâmica cíclica normal da natureza, né? Elas vão acontecer, elas já sempre aconteceram, nós temos aí uns cenários de mais recorrência, mas são muitas vezes eventos previstos. Então, as chuvas nos ambientes tropicais, elas são inputs climáticos que vão saturar o solo e vão gerar deslizamentos. Para que o deslizamento se transforme num desastre, então é porque houve uma má gestão do risco, uma falta de controle e fiscalização e falta de políticas públicas, né, que priorizem a população que está em encostas. Fabrício, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele prevê ainda fortes chuvas não só para Pernambuco, mas para Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba. Quais são as medidas que os governos, que o poder público deve tomar, assim, diretamente para prevenir que mais vidas sejam perdidas, né? Que mais pessoas percam suas casas, enfim, tudo? Então, dentre essas medidas preventivas, nós vamos ter um grupo de medidas estruturais, e aí eu estou falando de obras de infraestrutura urbana, efetivamente, de contenção de encostas, de proteção superficial, de drenagem, e vamos ter um conjunto de medidas não estruturais tão importantes quanto. Quais são essas medidas não estruturais? Primeiramente, a atualização dos planos diretores, né? Como é que está a legislação e o controle no que tange a ocupação dessas áreas, né? Os mapeamentos. Então, nós precisamos atualizar mapeamentos de áreas de risco, mapeamentos de suscetibilidade. Nós temos legislação que obriga esse tipo de mapeamento para a ocupação. Um outro grupo de medidas não estruturantes. Nós temos que capacitar as defesas civis. Então, o próprio CEMADEM fez uma reportagem indicando que há problemas de infraestrutura nas defesas civis. Quando a gente observa, né, quem são os mortos, os feridos, os atingidos nessas situações de deslizamento, a gente vê que a maioria são famílias, né, pessoas negras e pobres. E aí a gente chega num conceito, né, que é estruturante, né, na nossa sociedade, que é o racismo ambiental. Isso deve ser levado em consideração também na hora que a gente vai pensar a nível de política pública. Muitas vezes a gente escuta assim, aquele não tem planejamento. Eu não diria que não tem planejamento nenhum. Existem planejamentos, sim, mas eles são excludentes. São áreas muito beneficiadas de infraestrutura e áreas esquecidas. E nesse contexto de injustiça territorial, nós temos as populações vulneráveis, né, com famílias de menor poder aquisitivo, como você citou, acrescentando-se nas encostas. Então, quando a gente faz uma reurbanização dessas áreas, também é preciso colocar serviços, né, infraestruturas, para que essa população também seja beneficiada para ter uma vida melhor e diminua esse contraste, né, do racismo ambiental. Fabrício, muito importante essa conversa. A gente agradece a tua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Eu que agradeço muito, foi um prazer e deixo o meu apelo de solidariedade a todas as vítimas atingidas e até a próxima. Muito obrigado. E agora vamos até o Maranhão. Você conhece a festa do Divino Espírito Santo?
Entre as ruínas da cidade histórica de Alcântara, no Maranhão, moradores e moradoras locais se transformam em figuras ilustres da realeza, em uma festa cheia de cores, sons e fartura de alimentos dedicados ao Divino Espírito Santo. Quem nos mostra é a repórter Mariana Castro, diretamente do Maranhão. Vamos assistir. Acordai que está dormindo. De raízes religiosas, as festas do Divino Espírito Santo foram trazidas pelos portugueses por volta do século XVI e hoje são realizadas em diversas partes do país. Em cada lugar, elementos populares foram sendo incorporados à festa, como o levantamento de mastros, queima de fogos e a representação de figuras da realeza, como a imperatriz e o imperador. No Maranhão, essa tradicional festa tem destaque na cidade histórica de Alcântara, a 22 quilômetros da capital São Luís. Em uma mistura de sagrado e profano, a festa centenária acontece ao longo de 12 dias, período em que os participantes são tratados como nobres da realeza e oferecem missas e fartas refeições à comunidade, regadas a muita música e bebidas típicas. Ela se diferencia e se destaca das demais festas do Divino, tanto do Maranhão quanto de outras partes do Brasil, justamente pela quantidade de dias, né? É uma festa que tem 12 dias de duração, né? E durante todos esses 12 dias acontecem rituais, celebrações, folias, que é uma festa totalmente católica. Esse é um outro aspecto que a faz se diferenciar das demais festas, porque, por exemplo, aqui no Maranhão existem várias outras festas do Divino em outras cidades, porém, geralmente elas são realizadas em terreiros de matrizes africanas, de religiões de matrizes africanas. Durante o período da festa, as figuras simbólicas do reinado percorrem as ladeiras com roupas luxuosas e convidam todos para os banquetes e festividades. Outro diferencial apontado pelo festejo realizado em Alcântara é a presença das caixeiras, senhoras idosas com profundo conhecimento dos rituais, que acompanham os cortejos com batidas características e marcam a abertura e o encerramento das cerimônias. Então, durante esses 12 dias, reina uma imperatriz ou um imperador, né, que são pessoas da comunidade que são escolhidos para esse reinado, e essas pessoas elas escolhem adolescentes que vão representá-los, que são vestidos de príncipe e de princesas, escolhido um grupo de festeiros que são chamados mordomos, né? Além da imperatriz ou do imperador, tem um mordomo régio, que é uma espécie de vice, né? Cada festeiro dispõe de uma casa que recebe toda a comunidade durante os 12 dias de festa, onde é servido doces, chocolates, licores, comida, tudo gratuito para a população e para os visitantes, no sentido de partilhar o Divino Espírito Santo. A festa do Divino de Alcântara acontece todos os anos, na quinta-feira de Ascensão ao Senhor até o domingo de Pentecostes, quando os postos da realeza são entregues aos novos festeiros. Com pouco mais de 20 mil habitantes, a cidade recebe milhares de turistas que aproveitam para conhecer as belezas naturais, repletas de história e praias paradisíacas. Apesar da pouca estrutura hoteleira, os turistas são acolhidos pelos próprios moradores em suas casas, reforçando o espírito de partilha e comunhão que, segundo eles, dão vida aos festejos. Nossa, deu até vontade de ver a festa do Divino Maranhense de perto, hein? E a gente vai ficando por aqui. O Trilhas do Nordeste agradece a sua audiência e se você tiver alguma sugestão de pauta ou quiser falar com a gente, o nosso e-mail é pautape@brasildefato.com.br. Você pode assistir esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre às 8h15 da noite.